E aí, galera do terceirão, beleza? Pessoal, vou compartilhar a tela aqui. A aula vai ser bem tranquila, uma aula curta e bem prática, sim, porque é um conteúdo que vocês têm bastante conhecimento, tá bom? Nós vamos falar de trabalho e potência. É algo que é bem simples, não tem mistério, não tem nada de sete cabeças aqui, nada que a gente não consiga aprender, ok? Pessoal, trabalho. O conceito de trabalho vai ser a capacidade que a gente tem de é, aplicar-se uma força e essa força ela conseguir provocar o deslocamento de um objeto, de um corpo qualquer que seja, tá bom? Uma partícula, um objeto, um móvel, tá certo? Então, sempre que se aplicar uma força e essa força provocar um deslocamento, aí nós vamos ter uma grandeza chamada trabalho. E esse trabalho, pessoal, a unidade de medida de trabalho é o joule, viu? Ó, tá aqui em cima aqui, ó, joule, no SI, tá bom? Joule é a unidade de medida de trabalho. Tranquilo, representado por essa letra tal, tá bom? É um Tzinho, onde eu acabei de falar para vocês que o trabalho é quando eu aplico uma força, tá certo? Em um objeto, e esse objeto, devido à ação dessa força aplicada sobre ele, ele vai sofrer um deslocamento. Observa aqui que tem um bloquinho A, por mais que ele fez essa trajetória todinha aqui ao ser aplicada a força, mas nós vamos levar em consideração o deslocamento. Lembrar que deslocamento é a distância entre o ponto de saída e o ponto de chegada em linha reta. Tranquilo? Então, o trabalho é a força vezes o deslocamento. FD. Trabalho, FD. Beleza? Só que muitas das vezes, olhando aqui para o lado aqui, ó, nós vamos ter dois tipos de trabalho. Trabalho motor, que é um trabalho positivo, e nós vamos ter um trabalho resistente, que é um trabalho negativo, tá certo? Quando que o trabalho é motor e quando que ele é resistente? De uma maneira bem prática, para vocês entenderem, trabalho motor vai ser quando eu aplico uma força e essa força é no mesmo sentido do deslocamento. Pronto, ok? Força, ela vai ser no mesmo sentido do deslocamento. Trabalho motor, ok? Você está puxando uma caixa numa corda e ela está vindo no mesmo sentido que você está puxando ela. Então aí é o trabalho motor, ok? Trabalho resistente, pessoal, é quando a força ela é aplicada de contra o sentido do deslocamento. O objeto está se deslocando para um lado e você está aplicando a força para o outro, tá bem? Um tipo de força que basicamente ela realiza um trabalho resistente à própria força de atrito. A força de atrito ela realiza um trabalho resistente, ok? Beleza? Um trabalho resistente, uma força resistente, por exemplo, que realiza um trabalho resistente. A força de arrasto. Quando você abre o seu paraquedas, vamos supor que você saltou de paraquedas e ele se abre. O ar, ele vai fazer com que a força de arrasto seja contrária ao sentido do movimento. O ar tende a te diminuir a tua velocidade, tá bom? Uma força resistente que ocorre nos fluidos, que é a força de arrasto. E aí você tende a cair de uma maneira, como é que se diz, mais suave, né? Isso para não estabacar no chão e não sofrer um acidente. Beleza? Mas é basicamente isso. Para facilitar o entendimento, trabalho motor, a força, ela tem o mesmo sentido do deslocamento. Tranquilo? Sentido, ou ela tem que estar entre o intervalo de 0 graus até 90 graus. Já fica aí uma particularidade, uma observação, quando a gente der sequência aqui na página, que quando a força, pessoal, ela for perpendicular ao deslocamento, não se realiza trabalho, tá bom? Por quê? Quando você está puxando um objeto e essa força ela está a 0 graus, ou seja, perfeitamente na horizontal, tá bom? Ela vai estar a 0 graus. Então, o trabalho vai ser a força vezes o deslocamento.
cosseno de 0 é 1, porque nós vamos levar em consideração o cosseno do ângulo que vai ser esse ângulo aqui, ó. Vocês podem olhar na figura aqui, tá certo? O cosseno desse ângulo que vai ser levado em consideração. Então, o ângulo que estiver entre 0 e 90 provoca aí o trabalho chamado trabalho motor. Quando a força ela tiver um ângulo de inclinação entre 90 e 180 graus, tá certo? Nós vamos ter aí um trabalho resistente. A grosso modo, a força no mesmo sentido do deslocamento, tá bom? Dentro do quadrante. Imagina que você tem um quadrante e a força ela tá nesse primeiro quadrante, tá certo? O trabalho é motor. Se ela tiver no segundo quadrante, imagina um círculo trigonométrico. Se a força ela tiver no segundo quadrante, tá bem? A setinha da força no segundo quadrante é um trabalho resistente. Tranquilo. Passar adiante aí para a gente poder dar sequência. Vamos aqui aos casos particulares. Os casos particulares é exatamente esses que eu falei para vocês. A força a 0 graus, tá bom? Ela vai estar na horizontal e a 0 graus ela vai estar no mesmo sentido do deslocamento. Tranquilo? Já é um tipo de trabalho motor, tranquilo? E a fórmula é trabalho igual a força vezes deslocamento. Trabalho FD. Beleza? Trabalho FD. Força vezes deslocamento. Tranquilo? Quando, pessoal, essa força ela está em sentido oposto, tá bom? A 180 graus, o trabalho é negativo. Porque o cosseno de 180, ó, o cosseno de 0 é 1, o cosseno de 180 é menos 1. Aí você tem que lembrar lá do círculo trigonométrico. Quando ele falar que é uma força a 180 graus aplicada sobre um bloco, aí você tem que levar em consideração o cosseno do ângulo, tá certo? Beleza, então realiza um trabalho resistente, um trabalho negativo, ok? E quando essa força aplicada ela for perpendicular ao deslocamento, nós não vamos realizar trabalho, tranquilo? Porque o cosseno de 90 é 0. Então, 0 vezes a força de deslocamento, o trabalho é nulo, ok? Não se realiza trabalho. Outra força que não se realiza trabalho é a própria força centrípeta, tá certo? Se cair uma questão, a força centrípeta, ele vai te dar um valor da força, vai te dar o valor do raio, ou o valor do comprimento para você calcular o comprimento da circunferência, você vai tentar ficar calculando, fazendo força vezes deslocamento. Pessoal, a força centrípeta, ela é um caso particular, como o próprio livro diz aqui para a gente, tá bom? E ela é sempre perpendicular, tá certo? Ao sentido. O que é que acontece quando a força é perpendicular, pessoal, ao deslocamento? O trabalho é nulo. Então, a força centrípeta é sempre nula. Apesar de você achar que calculando o comprimento da circunferência e multiplicando, porque você conhece a fórmula da força centrípeta, e aí não vai cair na besteira de calcular trabalho de força centrípeta, tá bom? Força centrípeta, trabalho é 0, é nulo, ok? Aí vamos aqui para a representação gráfica, galera. A representação gráfica é o seguinte: nós temos na fórmula do trabalho, que é a força vezes o deslocamento, gera para a gente uma função do primeiro grau, uma reta, tranquilo? O trabalho ele é uma função do primeiro grau, gera para a gente uma reta. E aí, pessoal, esse gráfico gera aqui uma área, tá bom? Uma figura, pode gerar várias figuras. Aqui, no caso, é um retângulo. Então, a área, quando eu calculo a área de um gráfico, eu estou multiplicando as duas grandezas. Se eu multiplico a força, o F, vezes o deslocamento D, se eu multiplicar F vezes D, eu vou ter a área desse gráfico, que é base vezes altura. Base vezes altura. E a área é numericamente igual ao trabalho. Numericamente igual. Ok. Olha aqui nesse caso aqui, ó, que eu tenho uma área e tenho uma segunda área. Então, a primeira área, tá certo? Mais a segunda área gera aí para a gente o trabalho realizado por esse objeto durante esse deslocamento aqui. Tranquilo? Beleza?
É, opa, deixa eu ver aqui, o que foi que eu fiz. Só um momento, pessoal, que eu acho que eu cliquei. Ah, eu cliquei para sair da tela aqui. Foi sem querer. Compartilhar aqui a tela de novo. Pronto. Ok, ok. Então, a área do gráfico é numericamente igual ao trabalho realizado. Pessoal, se eu tenho uma força aplicada a um objeto e ele sofre um deslocamento, é óbvio que esse objeto ele realiza trabalho. Tranquilo? Então, quando você solta um objeto de cima de um edifício, e esse objeto ele cai lá no solo, lá embaixo, tá bom? Ele realizou trabalho. Qual foi a força que agiu sobre ele? A força peso. Qual foi o deslocamento que ele teve? A altura de onde ele estava até o solo. Tá certo? Ok. Então é o seguinte, ó. Quando nós fazemos aqui, ó, observa que por mais que tenha uma inclinaçãozinha aqui, ó, lembra que quando eu tenho uma inclinação, que o ângulo não é 0, não é 90 e não é 180, a maioria dos casos, não é sempre, mas os vestibulares eles gostam de trabalhar com aqueles ângulos conhecidos, 30, 45 e 60. Então é importante vocês lembrarem do seno, cosseno e tangente, tá bom? Ah, professor, mas aqui trabalha com cosseno, mas é importante você lembrar seno, cosseno e tangente, tranquilo? É o necessário, é uma bagagem importante para você fazer uma boa prova, tranquilo? Sempre que os ângulos não for 0, 90 ou 180, aí você tem que levar em consideração o cosseno do ângulo que ele vai lhe dar na questão. Tranquilo? Porque o cosseno de 0 é 1, cosseno de 180 é menos 1 e cosseno de 90 é 0. Esses aí tá fácil. Ele pode lhe dar um ângulo que não seja 30, que não seja 45 e que não seja 60. E nesses casos, a questão lhe fornece o valor do cosseno, do seno ou da tangente, tá bom? Isso vai muito do nível da questão e de quem elabora a questão, beleza? Há casos e casos, questões e questões. Então, pessoal, a regra é clara. Ó, é força vezes deslocamento. Isso aqui, ó, esse ângulo aqui, porque ele saiu do ponto A, olhando para a figura, e chegou no ponto B, em linha reta, vai formar aqui uma hipotenusa de um triângulo retângulo. A altura forma esse cateto aqui. Essa distância aqui da base de onde era para ele ter caído até onde ele caiu, aqui, ó, forma esse outro cateto. Tá certo? Só que o que é que interessa para a gente? A altura e o deslocamento, que é a hipotenusa. Tá bom? Pela regra de trigonometria, cateto oposto ó, sobre o cateto adjacente, perdão, cateto adjacente sobre hipotenusa é igual ao cosseno do ângulo. Como eu quero usar da altura, para mim não utilizar esse aqui, ó, deslocamento vezes o cosseno, eu vou, para mim, deixar a minha fórmula de força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo de uma maneira mais prática para me trabalhar. Aí a gente leva em consideração a massa do objeto, a aceleração da gravidade e a altura de onde ele caiu, tá bom? Como foi que chegou nessa fórmula aqui, ó? Seguindo esse passo a passo aqui, essa manipulação matemática. Da onde foi que o H é igual a D vezes o cosseno do ângulo? Da trigonometria aqui, ó, do triângulo retângulo. Deslocamento é hipotenusa, tá certo? Cateto adjacente sobre hipotenusa é igual ao cosseno do ângulo, tá bom? Como eu quero correlacionar aqui a altura e substituir essa situação aqui, ó, deslocamento vezes o cosseno, tá bom? Ó, observa que bem aqui em cima ele colocou a relação. Trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Tranquilo? Quem é a força? A força que atua aqui é a força peso, tá certo? D vezes o cosseno é igual à altura. Tranquilo? Desmembrando o peso, nós sabemos que peso é massa vezes a gravidade. Ó, você pode usar assim, ó, pH. Trabalho igual a pH. pH, você sabe que o P é o peso, que é massa vezes a gravidade,
e h é a altura, tá bom? Ah, por que não usa o a, professor? Porque geralmente o a é utilizado para aceleração. Então, o h é uma variável utilizada muito na física, representando a altura, tá certo? Assim como o L representa o comprimento, e assim vai. Beleza? Tranquilo? Essa é a relação aí que a gente tem do trabalho realizado pela força-peso. Tranquilo? Aí, ó, tem aqui alguns casos. Olha aqui, ó. Na descida, a força-peso é favorável ao deslocamento. O trabalho é positivo, logo, o que acontece? Ele é um tipo de trabalho motor. Tranquilo? Na subida, pessoal, na subida, se você jogar para cima um objeto, ok? Na subida, o trabalho da força-peso é negativo, tá bem? Então, ele é um trabalho resistente, pois o peso é desfavorável ao sentido ou ao deslocamento, tá bom? Tranquilo? Nada demais, nada de mirabolante tem nesse assunto. É algo bem simplesinho para vocês, meus gênios, meus Einsteins. Só tem um aluno fera. Sou orgulhoso da minha turma. Trabalho da força elástica, pessoal. O que acontece? Lembra lá dos capítulos anteriores que a gente falou sobre força elástica, beleza? Força elástica é a constante elástica vezes o deslocamento, tá bom? Vezes o comprimento lá da deformação da mola. Se a mola não deformar, eu não vou ter trabalho, porque a minha força elástica vai ser nula, tá certo? Então, a partir do momento que eu deformo a minha mola, tá certo? Eu vou provocando aí o deslocamento do objeto preso nela, logo eu começo a realizar um trabalho, tá certo? Lembrando que quando eu tenho aqui, ó, força elástica, que é o Kx aqui, ó, uma determinada situação, tá bom? Quando eu aplico a força elástica, eu vou gerando um deslocamento, tá bom? É uma equação do primeiro grau. Quanto mais eu vou aplicando uma força, mais eu vou deslocando. Então, é uma reta crescente, tá bom, pessoal? E gera uma figura que é um triângulo. Vocês lembram que a área do triângulo é base vezes altura dividida por 2. Tranquilo? Então, olha só. Base vezes altura dividido por 2. A minha base é x, a minha altura é kx, dividido por 2. Então, o meu trabalho vai ser kx ao quadrado dividido por 2. Lembra muito a energia elástica, tá bom? A fórmula da energia elástica, kx, 2 em cima, 2 embaixo. Beleza? Fica fácil. Até porque, pessoal, a unidade de medida de trabalho é a unidade de medida de energia. Energia é em joules, trabalho é em joules, porque nós vamos já ver aqui que energia e trabalho, dependendo das situações, elas são iguais, tá bom? Nem todo corpo realiza trabalho, mas todo corpo ele possui uma certa quantidade de energia, ok? Por quê? Eu só realizo trabalho se eu estiver em movimento. Mas se eu estiver parado, eu posso ter energias. Que tipo de energia? Potenciais. Quando eu entro em movimento, essa minha energia potencial se converte em energia cinética. Tranquilo? Aí nós vamos agora entrar no tópico de energia cinética. Tranquilo? Energia cinética, pessoal, como o próprio nome diz, cinética é a parte da física que estuda o movimento. Então, é a energia relacionada ao movimento. Tranquilo? Aqui a gente não vai descrever aí toda a formulazinha para não nessa primeira parte aqui, mas na página seguinte aqui, ó, para você entender por que mv ao quadrado sobre 2, tem toda a manipulação matemática aqui na página 247 aí, ó, tá bom? Para você entender como foi que chegou na forma. O que eu aconselho o aluno? Ele não é que ele não tenha que aprender isso aqui. É óbvio, ele tem que entender como foi que surgiu essa fórmula aqui. Mas, a título de necessidade de ir para o vestibular, poucas questões vão te pedir para tu desenvolver matematicamente essa fórmula, tá bom? Não quero aqui encabeçar vocês a decorar a fórmula. Entendam a origem das fórmulas. No entanto,
é importante a gente aprendê-las para resolver as questões, porque a maioria das questões são questões práticas. Elas vão te dar condições para você aplicar. Questões que, na maioria dos casos, você tem os dados da questão e vai fazer a aplicação da fórmula. Tranquilo? Beleza? Então, ó, a energia cinética, ela é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Já estou avançando aqui a página para a gente entender o teorema da energia cinética. O teorema da energia cinética diz que o trabalho realizado pelo objeto é igual à variação da energia cinética. O que é isso, professor? Variação da energia cinética. Um objeto, ele começa, energia cinética é quando ele começa a se movimentar, ele entra em movimento, tá certo? A velocidade, ele começa a adquirir uma velocidade, começa a se movimentar, beleza? Pessoal, e ocorre aí uma variação de velocidade. Por quê? Se eu aplico uma força e esse objeto ele começa a se movimentar, observa que eu começo a provocar aí uma aceleração no meu sistema. Eu começo a fazer o meu sistema se movimentar, tá certo? Então, vou variar minha velocidade. Eu estava em repouso, comecei a entrar em movimento. Então, eu não estou mais em repouso, agora eu estou em movimento. Então, eu tinha uma velocidade inicial, passei a ter uma velocidade final. Tranquilo? Então, pela minha fórmula, energia cinética inicial, eu calculo com a velocidade inicial. Energia cinética final, eu calculo com a velocidade final. Aí eu pego a minha energia, variação é sempre final menos inicial. Aí eu calculei minha energia cinética final e inicial, subtraio a final da inicial. Essa variação de energia cinética vai ser o valor correspondente ao trabalho realizado pelo objeto. Tranquilo? Beleza? Então, agora vamos entender aqui potência, tá certo? A parte de potência. Pessoal, potência é uma grandeza que ela mede aí o quanto de trabalho pode ser realizado em um determinado intervalo de tempo, tá certo? É o quanto que um objeto ele realiza trabalho por unidade de tempo, tá certo? Ou quanto de energia vai ser gasto por intervalo de tempo. Por isso que vocês vão ver aqui duas fórmulas. A variação da energia, tá certo? Por intervalo de tempo, o ΔT. Esse pote aqui é a potência, tá certo? Unidade de medida de potência, no SI, watts, que é o joules por segundo, joule por segundo. Ok? Watts, que é em homenagem ao cientista Watts. Tá certo? E aí, no SI, potência é dada em watts. Tem umas outras unidades de medida que é trabalhada, James Watts, viu? No livro traz aqui o nome do cientista para vocês, que foi homenageado aí com essa unidade de medida, James Watts. Isso aí. Mas potência, ao pé da letra, de uma maneira mais simples, vai ser o quanto de energia ou de trabalho vai ser realizada ou consumido ou transformada essa energia por unidade de tempo. Tranquilo? E aí, pessoal, dando sequência aí, nós vamos ver que tem outras unidades de potência, tá bom? Como a potência é o trabalho sobre o tempo, quando a gente vier aqui em potência e velocidade, a gente vai ver aqui algumas manipulações matemáticas para vocês entenderem aqui como que se chegou a determinadas fórmulas. Antigamente, como que se media a potência das coisas? As carruagens, as potências eram medidas pela quantidade de cavalos que tracionavam aquela carroça, aquela carruagem. Aí tem o cavalo vapor, o CV e o horsepower, tá bom? Horsepower. Eu sou péssimo em inglês aí, tá? O HP e o CV, tá bem? Costuma-se brincar que diz que é um cavalo brasileiro, tá bom? Nacional, e um cavalo importado, tá bem? Costuma-se brincar com isso aí.
Um HP, pessoal, tá certo? Ele vale 745,7 watts. Tranquilo? É mais potente do que o CV, né? Cavalo importado é mais potente do que o cavalo nacional. O CV, pessoal, vale aí 735,5 watts. Apesar da brincadeira, facilita aí para você ter o entendimento e memorizar, tá bom? Para os vestibulares. Galera, é o seguinte, a potência e a velocidade, às vezes a questão pode te pedir para tu calcular, no caso, a potência, te dando alguns dados, sendo ele a velocidade média, e te pedir para tu calcular aí, por exemplo, o valor da potência. Aí você vai falar assim, meu Deus, tá faltando dados aqui, ele não está me dando dados o suficiente. Ele pode te dar o valor de uma força, ele pode te pedir para tu calcular dessa forma. Ó, se eu tenho potência, ó, a fórmula é potência é igual a força vezes a velocidade, tá certo? Vezes o cosseno do ângulo. Tranquilo? De onde que ele tirou isso aqui? Ele veio dessa associação. Olha aqui, potência, né? Trabalho sobre tempo, correto? E trabalho, né? Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Então ele substituiu aí trabalho por força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Deslocamento sobre tempo é velocidade média. Então, a força vezes a velocidade média vezes o cosseno do ângulo, eu encontro o valor da potência. Então, potência FV, tá certo? FV é a potência. Calcula-se a potência vezes o cosseno do ângulo. Se o ângulo for 0, o cosseno é 1. Então, fica pot FV. Beleza? Você pode criar aí mnemônicos para facilitar o entendimento, ok? Então, pessoal, é importante, é uma formulazinha simples, é importante a prática de exercícios, e eu costumo dizer que é importante a pessoa memorizar algumas fórmulas, essas fórmulas pequenininhas assim, porque elas costumam salvar muito na hora das questões. É claro que existem meios de raciocínios lógicos de você chegar a uma resposta concreta, mas o tempo que você vai gastar para usar outros recursos vai ser muito maior do que você aplicando apenas uma formulazinha dessa daí, tá bom? Aqui é a parte que vai das aplicações, é uma aplicação no termo de usinas hidrelétricas, com relação ao trabalho, até porque a água, ela quando ela vai descendo o nível da água para girar as turbinas nas hidrelétricas, ela é o que a força que atua no deslocamento dela é a força-peso, tá certo? Então, nós sabemos que o trabalho realizado pela força-peso é a massa vezes a gravidade vezes a altura. A mesma manipulação que foi feita aqui para a fórmula da potência e velocidade, que é potência igual a força vezes a velocidade, a gente vai fazer aqui também, ó, essa mesma manipulação, beleza? Aí, o que é que acontece aqui? Vai entrar uma outra situação, que é uma coisa chamada vazão, tranquilo? Aí, ele fez a manipulação aqui, sabendo que a densidade da água é massa sobre volume, ele fez essa manipulação aqui para substituir a massa dentro dessa relação aqui, tá bom? Aí, até gerar essa fórmula que é onde nós temos aqui a densidade vezes a vazão de água, tá certo? Que é volume por unidade de tempo, gravidade e altura, tá bom? Isso aqui também é chamado de massa específica, tá? Tem uma diferença entre densidade e massa específica, mas a maneira de calcular é a mesma. Então, você pode entender como massa específica vezes a gravidade vezes a altura e acrescenta o Z, que é a vazão. Em algumas literaturas, pessoal, essa vazão ela é representada pela letra Q, tá certo? Mas como o Q é muito adotado como quantidade de calor, quantidade de carga, os livros de ensino médio, em suma, utilizam-se a letra Z, tá bom? Mas se você, porventura, for pesquisar isso aqui em algum livro utilizado em ensino superior, pode ser usada a letra Q como vazão,
tá? Ok? Rendimento ou eficiência, pessoal. Isso aqui é uma coisa interessante. Muita gente não dá importância para esse tópico aqui e costuma o Enem cobrar, o EMA cobrar e o cabo fica perdido e não se lembra. Toda máquina, pessoal, que ela é construída para desempenhar uma função. Um carro, porventura, ele é desenvolvido para você se locomover, tá certo? O motor dele vai trabalhando, todos os componentes dele ali vai trabalhando, e aí ele tem uma potência, tá certo? O que é que acontece? Na prática, pessoal, nenhuma máquina, na prática, ela tem um rendimento, tá certo? De 100%. Ela não funciona 100% na prática. O que é que acontece? Ela vai receber uma energia. Que energia? O carro. Vamos pegar o carro aqui como exemplo. Você coloca o combustível no carro. Proveniente da combustão do combustível, você vai fazer com que o motor ele funcione, os pistões comecem a se movimentar, e aí você vai fazer com que o carro ele entre em funcionamento. Você pode colocar ele para se locomover. Tranquilo? Essa energia vai se transformando, vai se convertendo. Aí nós temos aí uma chamada potência total, tá certo? Que seria a soma da potência útil e a potência dissipada. A potência útil é a que foi utilizada, tá certo? E a dissipada é parte dessa potência total que foi perdida, tá certo? Era para ele funcionar como uma potência total, porém, parte da energia é perdida, é dissipada. Então, uma potência aí ela vai ser perdida e uma parte da potência total ela vai ser utilizada, que é esse pote U e esse pote D aí, pote U, potência útil, e pote D, potência dissipada. A soma dessas duas potências, nós temos aí a potência total, tranquilo? Lembrar que, professor, como é que se calcula então o rendimento? Tá certo? O rendimento, pessoal, qual foi a potência que foi utilizada? Foi tanto. Então você vai pegar aquela potência utilizada e dividir pela potência total. Sempre que a gente quiser calcular eficiência, potência, percentual de alguma coisa, é sempre a parte útil do total, tá bom? A parte que eu quero, tá bom? Que me serve e o total. Aí eu sei quantos por cento aquela parte representa, tá certo? A potência é um valor, perdão, o rendimento ou a eficiência, ela é uma grandeza adimensional, tá bom? Ela vai estar entre 0 e 1, ok? Porque eu estou dividindo um número menor por um número maior. Então, vai estar entre 0 e 1. O mínimo é 0 e o máximo é 1. Se eu quiser transformar esse valor para um valor percentual, um valor de porcentagem, eu multiplico por 100, tá certo? Ok? Como o próprio livro traz para a gente aqui. Pessoal, dessa forma aí, a gente finaliza esse capítulo. Nós vamos ter momentos aí, tá bom? De tira dúvidas. Resolvam ou praticando, tá bom? Para que a aula não fique muito extensa. E aí, nessas tira dúvidas aí, a gente vai trabalhar aí algumas questões do praticando. Eu vou tirar as dúvidas de vocês com relação a esses assuntos passados, tá bem? Vamos aí interagir de uma maneira mais dinâmica, tá bom? Então, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tá bom? Até a próxima.